pessoal, tudo bem com vocês? Bom, tia Cláudia está aqui hoje trazendo para vocês o segundo capítulo de Um Milagre para Samuelito. Eu estou muito curiosa para saber o que aconteceu com Samuelito. E vocês, também querem saber? Então vamos começar nossa história? Foi assim que Samuelito ouviu novamente toda a história do Evangelho, viu a Bíblia e o livrinho sem palavras e sem figuras. Desta vez repetiu a história para que a missionária ouvisse, pois não havia ninguém para interrompê-lo. Não imaginavam que quadro interessante formavam, debaixo do sol quente, as bocas e olhos abertos. Estavam realmente maravilhados com a mensagem do Evangelho. Preciso contar tudo aos meus papacitos esta noite. O menino pensou, pois esta pequenininha não vai calar a sua boca. Samuelito e Carmencita conseguiram vender os seus largatos por um bom preço. Tendo o dinheiro bem guardado no fundo do bolso, Samuelito apressou a menina no caminho de casa. Tinha pouco tempo para pensar a respeito das coisas que a missionária lhes tinha contado. Estava com muita pressa, pois precisava chegar ao ponto do ônibus antes que o mesmo chegasse. A mãe das crianças guardou o dinheiro no vaso. Deu ao filho um gole de café preto e entregou-lhe um lanche enrolado em uma folha de banana. Samuelito saiu carregando o lanche numa mão e, na outra, sua caixa de engraxate. Caminhava contente. Cada vez que ganhava mais um peso, sentia que a escola estava mais próxima dele. No fim do dia, Samuelito estava muito cansado quando se sentou para comer. Mas não era apenas o cansaço que tornava Samuelito silencioso. Observou que sua irmã fugia dele e a mãe olhava-o aborrecida. Finalmente, quando Carmencita já dormia, a mãe de Samuelito lhe disse: "Agora, meu ninho, conte-me o que aconteceu. Sua irmãzita passou o tempo todo falando de uma senhora que mostrou um livrinho para vocês. Ela me contou que você já tinha conversado com aquela senhora no ponto de ônibus. Você precisa me contar quem é ela e o que ela falou." Samuelito sentou-se perto de sua mãe e respondeu: "Mamacita, eu quis lhe contar, e ao papai também, ontem à noite, mas você mandou que todos fossem dormir cedo. Mas hoje ia contar, mamacita." Enquanto sua mãe ouvia em silêncio, Samuelito contou-lhe todas as coisas que tinha aprendido. Contou que o Senhor Jesus, o Filho de Deus, havia dito que todos aqueles que nele crescem seriam feitos filhos de Deus e que lhe pertenceriam. Isto quer dizer, mamacita, se confiarmos nele, iremos ao céu para viver com ele para sempre depois que morrermos. Mamacita, eu gostaria... Samuelito não pôde terminar. Sua mãe se levantou e começou a falar muito zangada, agitando os braços. "Ninho, por que você foi escutar essas coisas? Essa evangelista é uma mulher muito má. Você não deve ouvir o que ela diz. Sua irmãzinha vai esquecer o que ouviu, mas você, Samuelito, não vai esquecer mais." Samuelito abraçou sua mãe, que estava chorando. "Mamacita", disse ele, "eu acho que ela não é má. Ela é boa. Eu sei que ela é boa, mamacita." A mãe de Samuelito estava muito zangada e começou a chorar mais e gritar com o menino: "Espere só o seu pai voltar. Ele vai castigar você."
Talvez ele não deixe mais você ir à escola. Talvez ele até tire o dinheiro do vaso. Você vai ver, Samuelito, o que o seu pai vai fazer. Sentado no chão, com a cabeça entre os joelhos, Samuelito esperava calado que sua mãe se acalmasse. A Carmesita acordou e começou a chorar. Fique quieta e durma, disse a mãe. Depois, já mais calma, acrescentou com voz suave. Samuelito, não vamos contar nada ao seu pai, mas você tem que prometer que não vai mais conversar com essas evangelistas. Samuelito não prometeu, e sua mãe fez de conta que não percebeu. Agora vamos dormir, disse ela calmamente, empurrando Samuelito em direção à sua coberta num dos cantos do cômodo. No dia seguinte, Samuelito acordou cedo, observou como o sol raiava por trás das montanhas, avisando a vilazinha de que já era dia. Quando a metade da bola de fogo apareceu, ele ouviu que sua mãe estava preparando o café, mas continuou sentado, quietinho e pensativo. Pensava nas coisas maravilhosas que tinha ouvido nos últimos dias. Sua mãe podia proibi-lo de falar com a evangelista, mas ela não podia ver os seus pensamentos. Quem poderia proibi-lo de pensar? Sua mãe se aproximou, sentando-se ao lado do filho, e falou: Seu pai não demora, Samuelito. Lembre-se de que combinamos. Não conta nada sobre as coisas erradas que você fez, a não ser que você faça de novo. Esperaram mais um pouco. O sol já estava no alto e, como o pai não chegou, foram tomar café. Ao meio-dia, o sol brilhava bem no alto do céu. A mãe de Samuelito disse nervosa: Alguma coisa deve ter acontecido a seu pai. Eu sinto aqui, concluiu apontando o coração. Samuelito e Carmesita sentaram-se ao lado da mãe na porta da cabana, para esperar. De vez em quando, a mãe se levantava e, pondo a mão para proteger os olhos, olhava para a estrada. Mas foi Samuelito quem viu o vizinho se aproximando, montado em um burrinho. Nunca antes o menino havia reparado que o burrinho era tão lerdo. Deixando sua mãe, Samuelito saiu correndo para encontrar-se com o homem. Sua mãe estava paralisada de medo. Alguma coisa deve ter acontecido ao papai, ela disse. Quando Samuelito se aproximou do burrinho, o vizinho disse: Quero falar primeiro com sua mãe, Samuelito. O menino correu de volta e se colocou ao lado de sua mãe. O vizinho desmontou vagarosamente, alisou a camisa branca que caía sobre suas calças brancas, empurrou o chapéu para trás e disse: As notícias não são boas, senhora. O vizinho desceu do burro e disse: A mãe de Samuelito: As notícias não são boas, senhoras. É o meu marido? Samuelito ouviu sua mãe perguntar. Está doente? Está morto? Não. Ele não está morto, senhora. Está ferido. Quando estava puxando os porcos sobre a plataforma, enroscou-se nas cordas e os porcos os arrastaram para fora. Está no hospital, senhora. A mãe de Samuelito começou a chorar. Ela gemia cada vez mais alto, torcendo as mãos. A irmãzinha de Samuelito agarrou-se à mãe e começou a gemer também, imitando-a. Logo chegaram os amigos da vila para chorar com ela e para confortá-la.
Samuelito não chorava em voz alta como os outros. Ninguém percebeu quando o menino se escondeu atrás da casa. Ele se sentou chorando baixinho e pensando: se papai morrer, será que ele vai para o céu para estar com Deus e com Jesus? Penso que não, pois ele nunca confiou em Jesus, nem lhe pediu perdão pelos seus pecados. Ele nem sequer sabe que Jesus morreu por ele. Por que eu não lhe contei a história que ouvi da evangelista? Por quê? Eu estava com medo. Sou um covarde. Mas o papai não iria acreditar em mim. Ele iria me bater. Como posso saber? Talvez ele esteja desejoso de conhecer Jesus, assim como eu. Mas eu também ainda não confiei em Jesus. Ainda não pedi a Jesus para ser meu Salvador, para perdoar os meus pecados e para morar no meu coração, como o evangelista disse que deveria fazer. O Espírito Santo, que estava trabalhando no coração do menino mexicano, cochichou em seu coração: faça isso, Samuelito, agora. Sim, ele falou. Senhor Deus, creio que o teu filho, o querido Jesus, morreu pelos meus pecados. Quero confiar nele, quero pedir-lhe perdão pelos meus pecados. Por favor, querido Senhor Jesus, vem entrar no meu coração. Quero fazer parte da tua família e quero ir morar contigo quando morrer. Samuelito ficou ali por muito tempo, pensando no que tinha feito. Logo sentiu o seu coraçãozinho cheio de alegria, ao lado da tristeza que sentia por seu pai. Enterrando sua cabeça entre os joelhos, Samuelito orou novamente: meu Deus, faze com que o meu pai viva. Ajude-me a falar do Senhor Jesus para ele. Ajude-me também a falar a mamacita e a irmãzinha. O pai de Samuelito ficou no hospital por muitas semanas. Os vizinhos ajudavam, a família trazendo mantimentos e lenha para o fogo. Ainda assim, a mãe de Samuelito precisou muitas vezes tirar dinheiro do vaso da escola. O homem doente precisava de muitas coisas. Por mais que Samuelito trabalhasse, ele sabia que a possibilidade de ir à escola agora se tornava muito distante. Samuelito pensava com frequência na missionária, e no dia quando atrás da sua casa ele tinha nascido na família de Deus. Mesmo assim, sentia-se muito desanimado. Pobre Samuelito! Não tinha ninguém que pudesse lhe ensinar alguma coisa da palavra de Deus. Às vezes, chegava a pensar que tinha cometido um pecado acreditando na evangelista, pois sua mãe havia dito que era assim. Ela não permitia que Samuelito lhe falasse a respeito de se tornar crente. O cego tinha dito que toda essa desgraça havia caído sobre eles por causa da maldade de Samuelito em se tornar crente. Mesmo assim, o Espírito Santo habitava no coração de Samuelito, e ele achava conforto em orar. Muitas vezes era conduzido pelo Espírito Santo a esconder-se atrás da casa, no lugar onde tinha se entregado ao Senhor Jesus, para contar a Deus a sua tristeza. Sempre que Samuelito ia ao ponto do ônibus para engraxar sapatos, tinha esperança de encontrar a missionária. Quando ia à estrada vender largatos, esperava ansioso não pelos fregueses que pudessem comprar, mas pela missionária que poderia lhe ensinar mais alguma coisa a respeito de Deus. Num dia muito quente, quando Samuelito estava completamente desanimado, pois o dinheiro do vaso de barro estava quase no fim, ele a viu. Não foi nem no ponto do ônibus, nem na estrada. Foi no caminho que levava à casa de Samuelito. Quando o menino viu que era realmente a missionária que se aproximava da casa, correu e se escondeu. Ficou com medo que sua mãe descobrisse que aquela senhora era evangelista que tinha conversado com ele.
De seu esconderijo, ele observava. Sua mãe e a Carmencita já tinham avistado a missionária que se aproximava da casa. Esperavam juntas à porta. Samuelito viu o sorriso que ele tinha começado a amar e ouviu a sua voz dizendo: "Buenos dias, senhora." Sua mãe mal respondeu, pois não confiava em estrangeiros. Samuelito ouviu a missionária dizer à sua mãe que tinha ouvido falar do acidente que seu marido havia sofrido. Tinha vindo trazer a sua simpatia e queria saber se podia ajudar em alguma coisa. Ofereceu à mãe uma caixa de biscoitos e doces. Foi convidada a entrar. Quando as duas mulheres se sentaram para tomar café e comer os doces, Samuelito finalmente entrou, temeroso. Cumprimentou-a com a cabeça e estendeu-lhe a mão. "Senhora," a missionária disse, "eu já conheço seu filho. Encontrei uma vez no ponto de ônibus e outra vez na estrada vendendo lagartos." Samuelito percebeu um brilho de surpresa e de raiva no olhar de sua mãe. Ela olhou primeiro a missionária e depois o filho. "Por favor, mamacita," disse o menino. "Ela é bondosa e educada." A missionária aproveitou a oportunidade e perguntou: "Se a senhora pensa que eu ensinei coisas ruins ao seu filho, por que não me deixa contar-lhe a mesma história agora? Se a senhora ouvir e achar que realmente está errado, eu irei embora e nunca mais voltarei." Os olhos de Samuelito imploravam, e sua mãe não queria ser rude com essa senhora tão delicada. "Está bem, pode contar," disse a mãe. Mais uma vez, sentado sobre os seus calcanhares, Samuelito ouviu a história mais maravilhosa do mundo. Agora já entendia melhor. Queria ajudar a missionária, mas era um menino muito bem educado e sabia que precisava respeitar os mais velhos. De vez em quando dizia "sim, sim", e os seus olhos brilhavam. Carmencita também estava ouvindo. Com os olhos semicerrados, observava a missionária virar as páginas do livrinho e explicar cada uma daquelas cores. Quando terminou, fez-se um silêncio. A missionária se levantou e acrescentou: "Agora preciso ir antes que escureça. Por favor, posso orar por seu marido antes de sair?" "Sim." Baixinho foi a resposta da mãe de Samuelito enquanto se levantavam. Ajoelhando-se no assoalho empoeirado, a missionária orou. Pediu a Deus que tornasse possível a volta do pai de Samuelito para breve e que se tornasse em realidade a ida de Samuelito à escola. Depois acrescentou: "Mas do que tudo, Senhor Deus, conduz esta boa família ao conhecimento do Senhor Jesus como seu Salvador e amigo." Quando a missionária se levantou, os olhos da mãe de Samuelito estavam cheios de lágrimas e não parecia zangada quando o menino declarou acanhadamente: "Eu já recebi o Senhor Jesus. Eu lhe pedi atrás da casa. Ele já está no meu coração, senhorita. Ele já me perdoou." "Que bom, Samuelito! Fico feliz." A missionária respondeu com os olhos cheios de lágrimas. "Se ela está contente, por que será que está chorando?" pensou Samuelito. "Samuelito," disse a missionária, "você já sabe a história do livrinho. Eu lhe dou este. Talvez sua mãe queira ouvir a história novamente. Talvez você possa contar ao seu pai quando ele voltar para casa. Estou certa de que Deus ouvirá as nossas orações e você poderá ir à escola, mesmo tendo o dinheiro acabado. Deus pode fazer um milagre, Samuelito, e quando você aprender a ler, vai ganhar uma Bíblia que será só sua."
A missionária saiu, deixando um sorriso e um aperto de mão. Quando descia o caminho, ainda disse um adeus. Samuelito não sabia que no dia seguinte ela viajaria de volta à sua cidade no México. Não sabia que ela tinha ido à sua casa naquele dia mandada pelo Espírito Santo. Só uma coisa o menino sabia: tinha o coração completamente tomado de felicidade. Deus já não tinha feito um milagre? Sua mãe não estava zangada e tinha escutado a maravilhosa história. A mãe com as duas crianças ficaram observando da porta da cabana a missionária que se afastava. Quando ela desapareceu, a mãe do menino disse: sim, meu filho, você tinha razão. Esta mulher é bondosa. Com a mão sobre o coração, ela acrescentou: eu sinto aqui. Ela disse palavras verdadeiras. Samuelito, meu ninho, conte novamente a história do livrinho. Samuelito, com alegria no coração e guiado pelo Espírito Santo, contou a história à sua mãe, muitas e muitas vezes. Sua mãe não se cansava de ouvi-la. Lembre-se, mamacita, que tudo isso está na Bíblia. O livrinho fala só da Bíblia. O meu coração também, mamacita, diz que estas coisas são verdadeiras. E aí, pessoal, gostaram do segundo capítulo de Um Milagre para Samuelito? Eu gostei muito. Bom, mas essa história não terminou aí não. Semana que vem teremos o terceiro e último capítulo, o desfecho da história de Samuelito. Então não percam o próximo vídeo. Uma boa semana para vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!